Olá pessoal, vamos para a nossa aula de Fibonacci. Como vocês escolheram na enquete do Telegram, a gente vai fazer o Fibonacci que eu costumo utilizar. Eu não vou falar aqui o que é Fibonacci, explicar o que é razão áurea, número divino, eu vou deixar isso com o Pato Donald. Vou mandar para vocês um vídeo aí no Telegram. Agora no YouTube não tenho certeza se vão permitir que eu poste por direitos autorais, mas é só procurar no YouTube aí, Razão Áurea Pato Donald. Vocês vão ter a melhor aula de Fibonacci possível. Então vamos aos gráficos sem enrolação. Então vamos lá pessoal, sem enrolação. Deixa eu dar uma limpada aqui nesses gráficos. Prontinho. Então é bom eu passar agora o Fibonacci, porque era bom a gente saber já o que é LTA, LTB. Então eu vou traçar um aqui. Para a gente traçar o Fibonacci, a gente precisa ter como base uma LTA ou uma LTB. Então eu vou pegar esse movimento aqui, ó. Tá aqui uma linha de tendência de alta, certo? No momento em que a linha é rompida, a gente traça o Fibonacci. E a forma que eu traço o Fibonacci é o seguinte. Eu uso aqui retração de Fibonacci. Eu uso o ímã aqui para marcar certinho. Eu pego o topo máximo antes de romper a LTA e vou até o fundo do candle que deu início a essa tendência de alta. Agora eu vou colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada nos níveis que eu utilizo. Depois vocês pausem o vídeo e copiem. Os níveis mais conhecidos do Fibonacci são 618, 382 e 05. Eu adiciono 216 e 0.318 especificamente para o Bitcoin, esse 318. Agora os outros, o 700 e pouco do Fibonacci é diferente, eu mudo para 762 também, para a forma que eu traço ele. Então pausem o vídeo para vocês verem os níveis e ver se vocês vão adicionar aí. E vamos lá. Tem gente que prefere fazer a marcação do Fibonacci no corpo do candle. No corpo, seria marcando aqui do corpo, com o corpo lá de baixo. Inclusive o mestre Stormer fala que quem utiliza os pavios é amador. Mas, assim como quase tudo aqui, você testa e você encontra o que é melhor para você. Eu utilizo com os pavios, porque tem funcionado para mim. Então, a gente pode usar o Fibonacci quando a gente está vendo aqui um movimento de alta e a gente não sabe quando entrar. A gente traça um Fibonacci para ver os pontos-chave aqui de entrada. E os pontos-chave no Bitcoin seriam aqui no 76,2%, 61,8%, 50%, 38,2%, 31,8% e no máximo 21,6%. Quando passa o 21,6%, quer dizer que a gente perdeu a tendência de alta. Esse movimento aqui, do 0 até o 100%, é simplesmente o tamanho da tendência de alta que houve. Eu tenho aqui adicionado mais esse nível, que é 111,8%. E essa região do 100% até o 111,8%, eu chamo de região de falso rompimento. Isso quer dizer que, mesmo que o movimento de preços vá aqui para essa região, sem romper o 111,8%, quer dizer que a gente não teve um rompimento de verdade aqui, de pivô. Porque essa região é uma região que tem muito falso rompimento. Depois de um movimento de 100%, entre o 100 e o 111,8%, eu chamo de falso rompimento. E aqui embaixo, na região de 38, entre 38,1 e 21,6, eu também chamo de falso rompimento. Então, quando a gente passeou aqui, eu ainda poderia considerar um falso rompimento.
Mas a partir do momento que a gente confirma aqui o rompimento para baixo do 21.6, acabou. A gente já pode esperar uma baixa chegar. E é o que aconteceu. É o movimento atual. Inclusive é mais um indicador de que a nossa tendência no Bitcoin está de baixa. Agora a gente está em um canal de baixa no Bitcoin. A gente ainda não rompeu a LTB, mas se a gente continuar lateralizado, pode ser que rompa. Então eu vou traçar aqui a LTB. E caso a gente tenha aqui um rompimento e vá para cá, eu vou traçar o Fibonacci da seguinte forma. Vou lá, retração de Fibonacci. Opa, tô com uma canetinha aqui. Retração de Fibonacci. Eu pego aqui o fundo mais fundo antes de fazer um rompimento e vou até o topo que deu início à nossa linha de tendência de baixa, certo? Então, aqui eu vou ter os mesmos pontos para fazer uma entrada de venda, porque por enquanto a gente está numa posição de venda. Então eu vou ter ponto aqui no 76.2 que está no 40.800, vou ter um ponto aqui no 61.8 que está em 45.700, vou ter aqui no 50% da pernada de baixa que está em 49.659, vou ter por aqui em 53, 55 e a gente pode passear até próximo do 59 sem perder a nossa tendência de baixa. Mas se a gente passar para cima de 60 mil, a gente retomou a subida. Como não houve o rompimento da LTB ainda, a gente pode manter a movimentação de baixa. Esse Fibonacci a gente vai traçar para o fundo que aparecer aqui. O fundo não existe ainda, então a gente pode traçar no próximo fundo e seguir a mesma coisa. Isso aqui é um desenho futuro que não existe ainda. Então vamos procurar mais algum desenhozinho aqui para trás. Vamos pegar um gráfico de 1 hora. Vamos lá. Eu tô vendo aqui alguns desenhos, só que aí a gente perdeu a linha do Fibonacci. Eu quero algum que tenha dado continuidade depois pra gente ver ele funcionando. Deixa eu mudar pra 4 horas. Vou pegar esse movimento aqui. Tem a LTA foi rompida. Vou pegar o topo e o fundo para a gente ver mais coisas sobre a movimentação, certo? Então, nesse movimento, rompeu LTA, caiu. Eu teria ponto de compra aqui no 76.2. Se ele parasse aqui no 76.2, era uma tendência muito forte, que provavelmente a gente ia passar aquela região de falso rompimento direto. Mas não parou aqui. Segundo ponto de compra aqui, terceiro ponto de compra aqui e o quarto ponto de compra aqui. Então a gente subiu, voltou para essa região de falso rompimento, ó. Notem que a região de falso rompimento teve esse rompimento para baixo, mas não deu continuidade. Então, daqui da região de falso rompimento, sempre que demonstrasse força, eu ia fazer alguma entrada com stop abaixo do fundo. Então aqui não deu stop e a gente continua o movimento. Quando chega nessa região, depois de fazer esse retorno, eu fico ligado porque é a região de falso rompimento. Se não tiver força aqui, eu já encerro a operação. Se ele demonstrar força,
quando a gente passa os 111,8%, a nossa meta é buscar os 161,8%. Essa região de 161,8% é chamada de região final do movimento. Não quer dizer que 100% das vezes o movimento acaba ali, mas muitas das vezes ele acaba. Tanto que, nesse movimento aqui, a gente ficou preso ali no topo, nessa região. Ó, a região de 161%, rolou uma lateralização ali. Foi do dia 1 de outubro até o dia 4 de outubro ficou preso naquela região. Então é isso, quando a gente passa a região de falso rompimento, a nossa meta de busca é no 161,8%. Aqui embaixo, se a gente perder a região de 21,6, já é um indicativo que a gente vai perder o zero, e perdendo o zero, acabou o Fibonacci. A gente sai dele. Aqui, quando a gente supera os 161%, eu também costumo encerrar o Fibonacci e começar ele de novo. Então, apago tudo. Opa, tô com a canetinha de novo. Apago tudo. Aqui rolou um rompimento de LTA de novo. Eu traço o movimento por aqui. Dessa vez, o nosso recuo, ó, a gente veio, foi para a região de falso rompimento. Não rompeu, voltou. O recuo foi na região de 76,2 e começou a demonstrar força para cima de novo. Então, aqui daria uma entrada, porque ele demonstrou força, já com a meta de bater os 161,8%. Trade maravilhoso. Mas a gente não precisava se contentar com isso. Se ele caísse mais, a gente ia continuar buscando entradas nessas regiões até que perdesse essa região. Se perdesse essa região, ele cancela a nossa tendência de alta. Aqui novamente nós passamos o 161, cancela o jogo e começa de novo. Vamos lá. Pega o topo antes de romper a LTA até o fundo da LTA e rolou mais uma lateralização aqui. O povo fala que é bruxaria o Fibonacci, por quê? Porque são muito respeitadas essas linhas. A gente traça ela aqui, ó, é daqui para trás, o momento que a gente traçou as linhas. Mas a gente vê que depois o mercado está passeando dentro dela e respeita as linhas. Elas viram suportes e resistências concretos. Olha como ele bate exatamente nas linhas. Mesmo eu utilizando os pavios, que o mestre Stormer fala que é um modo amador. Então aqui, de novo, a gente rompeu 161,8%. Então eu vou matar o Fibonacci de novo, pegar uma nova LTA. Aqui até o fundo da LTA. Então, tivemos aqui. Aqui foi o ponto. A gente desenhou o Fibonacci aqui. Vejamos que aqui, ó, olha essa linha. Ele respeita muito como um suporte. Aí ele desce. Isso aqui seriam suportes também. Respeita os suportes e volta. Respeita e volta. Tá respeitando o 100 como resistência. Aqui, região de falso rompimento. Depois ele volta com força, rompendo o topo do candle que rompeu o 111,8. A gente entra mirando no 161%. Nesse caso não foi, foi próximo. E voltamos para os níveis. Como ele não rompeu o 161, eu vou manter esse Fibonacci ativo. Vou continuar contando com os suportes e resistências. E notem de novo, olha como é respeitada a linha do Fibonacci. Olha como ele respeita muito as linhas do Fibonacci. Aqui a gente voltou para a região de falso rompimento. Não rolou nenhum. Agora a gente bateu no 161%. Como ele não tinha sinal do lado ainda, quando ele bate aqui, encerra o Fibonacci e começa de novo. Eu vou fazer pela última vez. Eu pego o topo
até o fundo antes de rolar o rompimento. Nesse caso aqui, mostrou pra gente que não deu certo. Então, a gente teria ponto de entrada aqui. Daqui foi buscar 111%, acima do 100% no 111. Já devemos ficar ligados para encerrar a operação aqui. Então a gente volta aqui. Aqui seria ponto de compra. Ou aqui. Voltou, não demonstrou força, a gente toma loss. Aqui de novo, como não rompeu, seria mais um ponto de entrada. Então a gente entra aqui quando demonstra força. Andou. Aqui veio um candle de força. A gente fecharia com stop gain. E aqui veio com muita força e perdeu o 21.6, demonstrando que o que vem depois daqui é queda. Rompeu para baixo, fez a queda, cancela o Fibonacci. Vamos aproveitar que perdemos o nosso fundo e traçar um Fibonacci ao contrário. Beleza. Perdemos a LTB, traçamos Fibonacci. Fundo mais baixo, até o topo que deu origem à LTB. E a gente vê o movimento inverso, certo? Então, a gente traçou daqui para trás. Notem de novo como são respeitadas as linhas. Aqui a gente entra na região de falso rompimento. Desceu, subiu, desceu, subiu. Ficou preso nessa região de falso rompimento, fechando aqui a maior parte das vezes embaixo. Então a gente espera um recuo, não rompeu nem o 61 nem o 0, a gente continua no movimento. Aqui houve o rompimento do 111,8. A gente não entra nesse, ainda mais depois de ter passado por isso. No segundo candle, a gente não entra porque ele fez um martelo no fundo do movimento. No terceiro candle, demonstrando força, a gente entra mirando 161,8%. Foi lá, ele foi muito mais longe, inclusive. Depois voltou e ficou preso nessa região. Como ele passou 161,8%, morreu o nosso Fibonacci. Começaria de novo. Depois disso a gente entrou em uma tendência lateral. Lateral Fibonacci não vai interessar pra gente. Aqui a gente teve uma subida, mas nessa aqui já está claro que houve um rompimento para baixo, e a gente já traçou muito Fibonacci para cima. Então vamos aqui, uma LTB, vamos traçar mais um Fibonaccizinho para baixo. Que linha horrível. Bom, LTB, LTB. Vamos juntar o máximo de topinhos possível. Vamos lá, o último, o fundo mais fundo antes da LTB. E a LTB que deu início ao nosso Fibo. Então vamos lá. Mais uma vez, depois do movimento, estamos respeitando as linhas. Passeamos pelo falso rompimento. Como essa região é uma região de falso rompimento, não rompeu, continuamos respeitando as linhas. E ali a gente vai retomar o falso rompimento, só que com mais força. Beleza. Aqui, a gente foi para cima do falso rompimento com volume. Olha o tamanho dos candles. Então a gente já podia fazer nossa entrada. Nesse próprio candle aqui, já poderia ser uma entrada. Vamos confirmar com volume. Sim, movimento muito acima da média. A gente podia confirmar nossa entrada ali. Após esse candle de força, já mirando no 161,8%. Bateu 161,8%. Finalizamos nosso Fibonacci. A aula já ficou muito longa. Então, eu quero que vocês que tenham ficado com alguma dúvida, mandem para mim por mensagem direta ou mandem nos comentários do YouTube, que eu vou fazer um complemento. Mas esse aqui foi a aula prática de como eu utilizo o Fibonacci, a retração de Fibonacci.
Então vamos à projeção de Fibonacci. Se a retração de Fibonacci nos dá pontos de compra, a projeção de Fibonacci nos dá pontos de realização de lucro. Então vamos caçar movimentos. Faz tempo que a gente não sobe, hein, meu? Vamos lá. Aqui a gente estava vendo de um movimento de baixa. E eu vou pegar aqui. Para retração de Fibonacci, a gente precisa de uma LTA ou LTB. Para projeção de Fibonacci, que no caso do TradingView está escrito aqui extensão de Fibonacci, baseado em tendências, a gente vai usar um pivô de alta. A gente vai traçar do fundo do pivô até o último topo antes dele. E ele vai dar os alvos pra gente. Vamos lá. Então, na projeção do Fibonacci, o nosso alvo mais seguro seria o no 382. O segundo no 0,5, o terceiro no 618, o quarto alvo no 1 e o nosso super alvo no 1.618. Deixa eu mudar aqui um design. Com as porcentagens fica um pouquinho mais fácil. A gente rompeu o 618, então a gente vai traçar um novo Fibonacci. Vamos pegar aqui esse fundo com esse topo. Opa, não foi. Esse fundo com esse topo. Rompeu 1.618 de novo. Rompeu todos os pontos de saída. Aqui superou todas as expectativas. Vamos pegar agora mais um pivô. Então, vamos acompanhar esse pivô aqui. Esse fundo com esse topo, rompimento. De novo. O alvo mais seguro aqui. Entre 38, depois os 50, depois os 61. Com o nosso alvo principal no 1. Aqui a gente tem a nossa região de falso rompimento. Aqui entrou volume, buscou 1.618. Então, fechamos o Fibonacci de novo. Como enrolou muito a aula da retração, eu não vou dar muitos exemplos aqui. Agora eu vou buscar um exemplo de baixa. Legal que a gente vai ter um enorme aqui. Então vamos fazer uma projeção legal aqui, ó. Topo com o último fundo. A gente vê até que rolou, respeitou bacana de novo. Vamos lá. Ponto de saída aqui, ponto de saída aqui, ponto de saída aqui, ponto de saída primário aqui, super alvo aqui. Não atingiu, voltou, foi para baixo de zero, a gente anularia isso aqui. Esperaria novamente um pivô de baixa. Então, finalizou, bateu os alvos principais, foi até o falso rompimento, acabou esse. Opa. Pivô de baixa de novo, pega o topo até o último fundo, projetou de novo. Pontos de saída de novo, 38, 50, 61, 100%, região de falso rompimento 111,8%, foi no super alvo 161,8%. Foi no super alvo, cancelou o Fibonacci, começa de novo. E assim por diante. Eu vou deixar essa aula mais curta.
Se vocês tiverem alguma dúvida, ou deixa nos comentários, ou me chamam por mensagem privada no Telegram. Eu acho que eu vou até juntar essa aula com retração, porque não ficou tão longa. Então é isso, pessoal. Fico por aqui com o Fibonacci. Eu volto depois com mais complementos, mas basicamente é isso. Essa é a forma que eu utilizo. Eu vou deixar aqui mais uma vez os meus números de Fibonacci. Deixa eu traçar um Fibonacci aqui. Pronto. Então eu vou pegar primeiro a minha projeção para vocês olharem. Pausou o vídeo. Fechou. Agora a gente vai para a nossa retração. Eu tenho aqui. Essa aqui é a minha retração de Fibonacci padrão, que a gente usa para mini índice, mini dólar, ações e tudo mais. A única diferença dessa numeração que eu tenho aqui para o Bitcoin é esse 0.318 que eu adiciono. E aqui, aproveitando que a gente está aqui, para a gente mostrar a porcentagem aqui, ó, níveis. Se a gente mostra valores, ele vai ficar ali, ó, 0. Blá 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 blá. Agora se a gente colocar percentuais, ele vai mostrar o percentual. Eu acho que é mais fácil de visualizar. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Até a próxima.